Quais são as histórias que você tem contado sobre si mesmo? Quais são as histórias que você vem contando pra você mesmo das tuas capacidades, das tuas possibilidades, da tua realidade? Nesse vídeo eu quero refletir contigo a importância da narrativa, a narrativa sobre a nossa própria vida. Eu quero te mostrar que muitas vezes os nossos resultados, a vida que a gente tá levando, tem muito a ver com a ótica que a gente tá olhando para a nossa própria vida, para a nossa própria história, como a narrativa importa, como a trilha sonora que você coloca na tua vida importa. Inclusive, essa é uma das analogias que eu gosto de fazer. Pensa só, imagina os dias que você levanta e você coloca uma música bem animada. O que for animado pra você, né? Isso é diferente pra cada um. Mas sabe aquela música que te eleva, aquela música que te dá um gás pra viver aquele dia com toda a tua energia? Olha a diferença que é quando você coloca uma música que tem sofrimento e que tem choro, enfim. Não que uma seja melhor do que a outra, porque eu acho que tem momentos e momentos, né? Quantas vezes também muitas pessoas, quando já estão tristes, gostam de colocar música mais triste ainda para realmente sentir aquele sentimento, para realmente adentrar aquela emoção que tá transbordando. Eu acho isso ótimo, porque às vezes a gente tem dificuldade também de acessar as emoções e a música nos ajuda muito a acessar as nossas emoções. E aí a questão que eu trago para você pensar, para você refletir é: que tom você tá colocando de trilha sonora da tua vida? Então, por exemplo, quando você olha para uma situação que te aconteceu. E quando eu tava pensando nesse tema, me veio a seguinte reflexão: o que diferencia um filme de drama para um filme de comédia, por exemplo? Nós que estamos assistindo, que ainda não conhecemos a história, e aí a gente vai entendendo que tipo de emoção aquele filme nos ativa. Geralmente é a narrativa, a forma que as pessoas vão contando aquela história, e também a música. Então é sempre o tom que vai fazendo a gente entender se a gente relaxa, se a gente fica tenso, se a gente já começa a ficar com pena, por exemplo, de alguém da história. E aí, olha só, os filmes de comédia, por exemplo, nem sempre dá tudo certo, dá tudo errado, é uma alegria. Não, geralmente tem um monte de problema, um monte de coisa pra resolver, mas geralmente tem aquele tom mais cômico, tem aquelas músicas que vão fazendo com que a gente que tá assistindo, de alguma forma, fique um pouco mais relaxado. É claro, aqui eu dei uma volta em várias analogias e várias questões para que você consiga olhar de fora, mas entender que muitas vezes, muitas histórias da nossa vida, o que dita se aquilo é um grande drama ou se aquilo pode ser uma comédia, por exemplo, aprender com os erros, por exemplo, vai ser o tom que a gente dá. É claro, tem situações e situações, né? Por exemplo, situações que foram muito drásticas, coisas que realmente te machucaram demais, coisas muito péssimas na tua história. Não dá pra você rir em cima daquilo que te machucou. É aí que entram os mentores, as terapias, as consultas de tarô, de astrologia, de psicoterapias, os mentores, né? Mas o que eu quero te dizer é entender que, por mais que tenham acontecido muitas coisas desafiadoras na tua vida, a gente tá sempre pronto para ressignificar. A vida nos pede ressignificar as coisas, porque a nossa vida continua, o filme da nossa vida, ele tá rolando ainda. Não tem como a gente se afundar naquilo que nos aconteceu. Como eu falei, cada coisa é uma coisa, mas eu tô falando de forma geral, no sentido de que, às vezes, por mais que algo te doa muito, algo que te marcou muito, só te cabe ressignificar, só te cabe, muitas vezes, buscar ajuda para ressignificar tudo isso, para construir uma nova narrativa em cima dessa história. A gente não tem como mudar a história, a gente não tem como mudar o que aconteceu, mas o que a gente pode fazer é se tornar responsável pela narrativa que a gente conta aquilo ali. As práticas de autoconhecimento nos ajudam exatamente nisso, nessa habilidade de contar a nossa própria história de um novo ângulo. E um dos principais ganhos de fazer isso é conseguir reencontrar as tuas forças. Não só reencontrar, mas conseguir potencializar as tuas forças. Inclusive, nessa mesma linha de história que eu tô comentando, né, de qual é a narrativa que você tá contando, que tipo de história você tá contando sobre si, ou então para si mesmo, sobre a vida, sobre as coisas, sobre os fatos, é observar o seguinte: quais são as situações que você está como vítima, quais são as situações que você está como protagonista. No final das contas, o nosso grande objetivo é nos tornarmos protagonista da nossa vida. Parece simples, parece fácil, mas não é, porque muitas vezes a gente está no lugar de vítima, vítima de alguém, vítima de alguma situação, vítima da vida, vítima de algo geral que não está no nosso controle. E quanto mais a gente sai desse lugar de culpabilizar coisas que não estão no nosso controle sobre os nossos resultados, mais a gente vai ficar patinando. Por isso que eu digo, tem histórias na tua vida que você precisa ressignificar, para que você se conte numa nova perspectiva, para que você tenha novos resultados, para que você cresça e tenha resultados muito melhores. Quando nós falamos de se tornar protagonista da nossa vida, é para que no final das contas a gente se torne responsável pelas coisas que devemos nos tornar responsáveis, e entender que tem coisas que nós não somos responsáveis, entender que tem coisas que estão fora do nosso controle, e é ali que a gente precisa abrir mão muitas vezes
vezes. Quando a gente se posiciona como protagonista, a gente entende que nos cabe resolver. Quando eu falo de resolver, de protagonista, não é para que você vista a armadura da Mulher Maravilha, do Homem de Ferro e acha que vai resolver tudo para todo mundo, a vida de todo mundo e tudo, e vai se sobrecarregar. Muito pelo contrário, na vida real, o protagonista precisa saber bem quais são as batalhas que ele vai lutar, porque se tentar batalhar tudo para todo mundo o tempo todo, não vai dar. Vai se sobrecarregar, tá no papel errado. Não tá como protagonista, tá como salvadora. E esse é um outro papel que também não nos cabe. Essa questão de observar em que tipo de papel nós estamos em cada situação da nossa vida é uma coisa que dá para ir num grau muito profundo de autoconhecimento, de autoanálise. Como eu comentei, é nesses momentos que você pode sentir a necessidade de buscar um mentor, buscar uma mentora, alguém que te guia. Inclusive, se você quiser consultas de tarô e de astrologia comigo, eu trabalho exatamente nessas questões, para que a gente entenda o que fazer para começar a trabalhar nisso, para começar a clarear esse caminho e tirar essas pedras do teu caminho, entender aquilo que você pode fazer por você mesmo, entende? E antes de continuar o vídeo, se você estiver gostando, eu vou te pedir para deixar o teu like, para se inscrever aqui no canal, deixar o teu comentário, comentar aqui para mim que tipo de papel você se vê, se você tá como protagonista, se você tá como vítima, se você tá como salvadora, observar tudo isso. Eu vou adorar saber para que a gente possa continuar conversando aqui nos comentários. Um outro olhar é que é o seguinte, quando a gente fala, né, de qual é a história que eu tô contando pra mim mesma, sobre a vida, sobre as coisas, a gente tem que observar muito as nossas crenças. São as nossas crenças que vão guiar a forma que a gente conta a nossa história. Que a gente conta pra nós mesmos como a vida funciona. Aquela velha história das crenças limitantes. Se você conta pra você mesmo que é muito difícil fazer dinheiro, que isso é quase impossível quando você é jovem, que você só fica rico quando você fica mais velho, enfim, coisas que a gente sabe que a sociedade muitas vezes nos diz, se você conta essa história pra você mesma, é essa história que você vai viver. As nossas crenças precisam ser investigadas a todo tempo. Uma coisa que eu gosto de fazer, e eu reflito comigo mesma para investigar as minhas crenças, é o seguinte: o que é uma crença e o que é um fato? Porque às vezes, para mim, uma crença é um fato, mas se eu olho para o mundo, se eu olho para fora, se eu olho para a história de outras pessoas, eu percebo que aquilo é só uma crença minha, não é um fato. Ou seja, um fato é aquilo que é e não pode ser diferente, porque não existe outra coisa, como por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso é um fato, não tem como mudar, não é uma crença. Agora, outras coisas, como a vida funciona, tudo que é subjetivo, muitas vezes é muito mais crença do que um fato, entende? Então, às vezes é aquilo que eu acho, né? Eu acho que é assim, mas eu acho, então é uma crença, não é um fato. Se eu percebo que aquela crença, no final das contas, ela é negativa, ela não está me ajudando, ela só está me limitando, é ali que eu entendo que essa crença eu preciso ressignificar. Aí esse trabalho de ressignificar de crenças também é um dos mais importantes que a gente precisa fazer. Mas como que começa isso? Identificando o que é uma crença. E principalmente uma crença que te limita. É você começar a observar as vozes, as histórias que você conta pra você mesma. Que tom? O que essa voz te conta? O que essa história tá contando? Que narrativa tá tendo aqui? É uma narrativa que explora os meus melhores talentos, os meus melhores potenciais? Ou é uma narrativa que me mantém presa a uma impossibilidade de me tornar fabulosa, de me tornar brilhante nessa vida? E quando eu falo, né, brilhante, fabulosa, é em todos os sentidos. É prosperidade em todos os sentidos. É sim na vida material, financeira, mas é também na tua saúde mental, é você estar bem com você mesma, é você ter bons relacionamentos, tanto na vida amorosa quanto nas amizades. Então é você perceber quais são as tuas crenças em todas essas áreas da vida. E como eu venho comentando, esse trabalho de autoconhecimento nos ajuda exatamente nisso. E nas minhas consultas de tarô e de astrologia, a gente mergulha exatamente nessas coisas. Se você precisar de um auxílio, se você precisar de uma mão amiga, eu posso te ajudar com as minhas consultas. Eu espero que tu tenhas gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um beijo e eu te espero no próximo.